Abre comigo a tua Bíblia em Êxodo capítulo 20, verso 14. Queridos, estamos fazendo a exposição dos 10 mandamentos nos cultos de ceia, né? Então nós estamos fazendo duas exposições paralelas. Nos cultos normais, a exposição do livro de Jonas, cultos de ceia, a gente está expondo os 10 mandamentos. Nós já trabalhamos, então, os 6 primeiros mandamentos. Na verdade, o 5º mandamento a gente não trabalhou num culto de ceia. Quando a gente fez a exposição de Efésios a respeito do relacionamento de pais e filhos, acabamos abordando esse mandamento. Então, a gente trabalhou aqui, basicamente, 6 mandamentos. Com esse, agora vai ser o 6º mandamento que a gente está trabalhando em cultos de ceia, né? E aqui vai uma dica, né? Para quem não pegou todas as exposições dos 10 mandamentos, eu aconselho fortemente que você acompanhe lá no Spotify ou no YouTube a exposição de todos os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos eles são fundamentais para que a gente possa estabelecer a ética cristã e a conduta de vida cristã, né? E a gente então hoje vai entrar nesse 7º mandamento. O 7º mandamento ele fica no 2º grande bloco dos 10 mandamentos. Nós já vimos isso nos outros cultos, que os 10 mandamentos são divididos em 2 grandes blocos, né? Os primeiros 4 mandamentos nos ensinam a respeito de como amar a Deus. Jesus resume esses 10 mandamentos em 2: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, os 10 mandamentos, eles são resumidos por Jesus em 2. Então, os 4 primeiros mandamentos, eles são o ensino de como nós amamos a Deus. Então, nós não temos deuses além do Senhor, nós não tomamos o nome do Senhor em vão, nós não fazemos imagens, nós temos várias condutas, nós separamos um dia entre 7 para culto público, para descanso em adoração. Tudo isso são expressões de como nós amamos a Deus. E os outros 6 mandamentos, então, que vem na sequência, eles nos ensinam como nós amamos ao nosso próximo. Então, nós já vimos a questão do honra o teu pai e a tua mãe, já vimos a questão do assassinato, da proibição do assassinato, do 6º mandamento, e hoje, então, nós iremos ver o 7º mandamento, que vai trabalhar com a ideia do adultério. E Êxodo capítulo 20, verso 14, ele fala: não adulterarás, né? Esse é o 7º mandamento. A palavra adultério aqui, a palavra adulterarás aqui, ela é uma palavra hebraica que é naf, e essa palavra hebraica, ela tem o significado literal de adultério mesmo. Então, o mandamento ele fica: não cometerás adultério. Essa é a proibição que o mandamento dá. Ele proíbe, então, a prática do adultério. Só que para a gente poder compreender melhor tudo que esse mandamento, ou todas as implicações que esse mandamento vão trazer para a nossa vida, a gente precisa dividir esse mandamento em pelo menos 4 blocos, tá? A gente precisa entender o que esse mandamento proíbe de maneira estrita. Então, qual é a proibição de maneira estrita do mandamento? O que esse mandamento vai proibir de maneira mais ampla? Porque sempre que a gente está tratando dos 10 mandamentos, a gente tem que entender que cada mandamento ali, ele é o cabeça, digamos, de uma série de pecados que estão abaixo dele. Então, por exemplo, o assassinato, quando se proíbe o assassinato, todos os pecados que conduzem ao assassinato são proibidos por ele também. Então, vai proibir, por exemplo, o ódio, a vingança, tudo aquilo que está abaixo do assassinato é proibido pelo mandamento também. Então, o mandamento de não adulterarás, ele é o cabeça de uma série de pecados, de cunho sexual e de cunho de traição, né? de traição conjugal. Então, a gente vai precisar entender o que esse mandamento vai proibir de maneira mais ampla, né? A gente vai também tentar entender quais eram as sanções para esse mandamento, o que Deus estabeleceu de sanção no Antigo Testamento para esse mandamento, e depois a gente vai tentar entender o que esse mandamento promove, porque a gente já viu isso em todos os outros mandamentos, que cada preceito negativo, ele vai proteger um preceito positivo. Então nós vimos que, por exemplo, quando Deus proíbe o assassinato, é porque ele quer preservar a vida. Então todo mandamento, ele tem um preceito positivo que deriva dele, e a gente vai tentar entender, então, o que esse mandamento traz de preceito positivo, o que é que ele promove, o que é que ele protege, né? E a primeira coisa, então, que a gente vai ver é o que o mandamento proíbe de maneira estrita, estreita. E, obviamente, o que o mandamento proíbe de maneira estrita e estreita é a relação extraconjugal. Então, o mandamento, de maneira bem direta, de maneira bem explícita, ele proíbe que homens ou mulheres casados tenham relações fora do seu casamento. Então, esse mandamento ele vai trazer essa proteção, né, em relação ao casamento, e ele vai proibir essa relação extraconjugal. Agora, uma coisa que é importante a gente entender é que essa relação extraconjugal, ela é proibida tanto para o homem e para a mulher que são casados e que vão trair o seu cônjuge,
quanto para uma pessoa que é solteira que vai se envolver com uma pessoa casada. Porque nós temos a ideia, muitas vezes em nossa sociedade, de que uma pessoa que é solteira, que se relaciona com uma pessoa casada, quem está cometendo o adultério é só a pessoa casada. Não, o solteiro também está quebrando esse 7º mandamento. Ele também está cometendo adultério. Então, de maneira estrita, é isso basicamente que o mandamento ele vai proibir essa relação extraconjugal, né? Agora, o que é que o mandamento vai proibir de maneira mais ampla? E aí a gente vai precisar entender exatamente isso, né? Primeiro, ele vai proibir tudo aquilo que possa desembocar num adultério. Eu peguei uma citação aqui do Hyken, o Hyken é um teólogo, e ele escreveu assim, olha só. Como já vimos, os 10 mandamentos rechaçam a forma mais extrema de todo tipo de pecado, mas implicitamente também repelem todos os pecados menores que conduzem a esse pecado mais extremo. No caso do 7º mandamento, o que é proibido? Tudo que causa o adultério. A maioria das relações adúlteras não começa com sexo, começa com intimidade inapropriada. O 7º mandamento proíbe o homem casado de flertar com outra mulher ou o solteiro de se aproximar da esposa de outro homem. Para evitar a tentação, certa distância social deve ser mantida. O mandamento também proíbe a mulher casada de buscar apoio emocional primário de outro homem, quer no trabalho, na igreja ou na internet. Para colocar de forma mais clara, o 7º mandamento exige que esposos e esposas nutram seu amor um para com o outro de forma emocional, espiritual e sexual. Então, de maneira bem ampla, o que esse mandamento ele vai proibir? Ele vai proibir tudo aquilo que possa desembocar num adultério. Então, ele vai proibir o flerte, ele vai proibir buscar o acalento emocional, como o Hyken colocou aqui, numa outra pessoa. A mulher, por exemplo, ela está sensível e ela então vai procurar um outro homem que não o seu marido, a fim de compartilhar as tristezas do seu coração. Então, toda essa intimidade inapropriada para uma pessoa casada também é proibida pelo 7º mandamento. Como o Hyken coloca aqui, existe uma certa distância social que deve ser mantida para proteger esse casamento. Então, a gente precisa entender que quando o mandamento é colocado, o 7º mandamento é colocado, ele é a expressão mais extrema da quebra do mandamento. Mas existem vários pecados que estão por debaixo dele, que são proibidos, então, por essa forma mais extrema. O próprio Senhor Jesus Cristo falou a respeito disso. Abre comigo Mateus capítulo 7, verso 27 a 30, por favor. Olha só. Mateus capítulo 5, tá? Versos 27 a 30. Ele vai falar assim, ó. Ouvistes o que foi dito. Então aqui é Jesus no Sermão da Montanha. Ele está interpretando agora o 7º mandamento. Jesus não está mudando a lei, ele está interpretando a lei. Ele está trazendo a correta interpretação do mandamento, tá? E ele está dizendo assim, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Verso 29, ele fala o seguinte, se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então Jesus ele aborda de maneira muito clara que o adultério, ele existe o ato consumado, e existe o ato que ocorre no coração antes da consumação do adultério. Porque o adultério ele não vai acontecer do nada. Tu não acorda num dia de manhã e fala assim, agora eu vou adulterar. Não é um negócio que surge do nada. Nenhum pecado é um negócio que surge do nada. A Bíblia fala que a cobiça, ela, uma vez que você cede para a cobiça, então ela vai dar luz ao pecado. Então, primeiro você começa adulterando no coração. Você começa primeiro quebrando o mandamento no teu coração. Jesus ele coloca aqui o olhar impuro. Ele coloca aqui o desejo por uma outra mulher, o desejo por uma mulher que não é sua, que não é a tua mulher, a tua esposa. Então isso ele já diz que é o começo desse pecado. Isso já é a quebra desse mandamento. Então isso envolve tudo aquilo que o Hyken colocou. Todos esses pecados menores que derivam desse pecado maior. Esse pecado maior é a consumação, na verdade, de todos esses pecados menores. O acúmulo de todos esses pecados menores que desembocam então na quebra daquele mandamento. E Jesus ele fala que isso é algo tão sério, tão grave, que nós deveríamos nos esforçar fortemente para que nós arrancássemos de perto de nós todo o tropeço que nos leva a esse tipo de pecado. Então
Então, a pessoa que ela tem uma tendência, por exemplo, a flertar na internet com uma outra pessoa, ela deve buscar ali um meio de arrancar esse mal pela raiz. Ela precisa já criar estratégias para arrancar esse mal pela raiz. Jesus, obviamente, aqui não está falando de coisas literais, ele não está falando de arrancar um olho literal, ele está falando aqui de atitudes extremas que você toma para você preservar e guardar o teu coração. Lembra do que a Bíblia fala? A Bíblia fala que é do coração que procedem as saídas da vida, e que de tudo que o homem deve guardar, ele deve guardar o seu coração. Então, o coração do homem precisa ser guardado. E muitas vezes é necessário que você tenha atitudes extremas para que você consiga guardar o teu coração em relação à questão do adultério. Agora, uma outra coisa que é interessante é que Jesus ele estabelece aqui que o divórcio que não é executado por uma causa justa também é adultério. Olha só, bota ali versos 31 e 32 do mesmo mandamento, capítulo 5, versos 31 e 32. Ó. Também foi dito, olha só, isso aqui agora é Jesus ainda, né? Logo na sequência, né? Ele continua, também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Isso aqui ele está citando uma lei de Moisés, né? Moisés havia estabelecido que se tinha que dar carta de divórcio para a mulher repudiada, para que ela pudesse ficar livre e ela pudesse casar novamente. Isso era uma proteção para a mulher, para que a mulher não ficasse vulnerável. E aí Jesus agora está pegando a lei de Moisés e está falando, vocês viram o que foi dito, né? Que é para dar carta de divórcio para a mulher. Só que agora os fariseus, eles eram os mestres de interpretar a lei da maneira errada. Os fariseus, eles pegavam a lei de Moisés e eles não entendiam o espírito da lei, eles não entendiam o que estava por detrás da lei. Então eles achavam que apenas cumprir a lei de maneira estrita, apenas de maneira externa, era o suficiente. Então eles se achavam extremamente justos e cumpridores da lei. E eles então estavam agora dando carta de divórcio para suas mulheres e eles achavam que eles estavam isentos pela lei por causa da carta de divórcio que eles tinham dado. Só que Jesus pega e fala o seguinte, verso 32. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então Jesus aqui agora, ele olha para aqueles homens que pensavam ser cumpridores da lei, e ele diz o seguinte, vocês estão repudiando a mulher de vocês por qualquer motivo. Então havia ali um problema ali no casamento, a mulher não cozinhava direito, os caras mandavam a mulher embora. E aí eles davam carta de divórcio para a mulher e eles achavam que eles estavam isentos pela lei por causa da carta que eles deram. Jesus disse, não, vocês não estão isentos da culpa, porque o relacionamento não foi rompido de fato. Não houve um pecado grave que rompesse esse relacionamento. E aí ele fala que eles estão expondo a mulher ao adultério e aquele que casa ao adultério também. Não no sentido de que agora aquela mulher seria culpada do adultério, mas eles agora carregariam a culpa por expor a mulher a uma situação que ela teria que se casar de novo, numa relação a qual não havia sido terminada da maneira correta. Então eles seriam culpados do pecado que seria cometido tanto pela mulher quanto o marido que casasse com ela. Então Jesus expõe aqui que o adultério ele pode ser cometido por meio de divórcios que foram realizados de maneira equivocada. Pessoas que terminaram relacionamentos por qualquer motivo e foram lá e casaram novamente por qualquer motivo, elas estão em adultério, porque aquele casamento não havia sido quebrado dentro das prerrogativas divinas. Não havia ali nenhuma situação que justificasse aquele adultério, aquela separação. E isso faz com que o vínculo que aquela pessoa tinha de ter se tornado uma só carne com a outra pessoa não estivesse quebrado ainda. Então, essa pessoa, ela estaria culpada de adultério. Então, a gente começa a ver que o negócio é muito mais embaixo, né? Quando a gente começa a estudar realmente os mandamentos, a gente começa a perceber que o negócio é muito mais profundo do que apenas não adulterarás. Não é apenas, não, eu não vou trair a minha esposa, eu não vou no bordel, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer... Não, é um negócio muito mais profundo. Quando nós olhamos para os mandamentos, nós precisamos temer a Deus e amar os seus mandamentos para que nós venhamos a entender o espírito da lei. Para que nós venhamos a entender o que os homens do Antigo Testamento entenderam. A gente pega citações de homens do Antigo Testamento e eles dizem, Senhor, como eu amo a tua lei. Ela é o meu prazer e nela eu medito de dia e de noite. Então um homem regenerado, um homem salvo, ele olha para o mandamento não adulterarás e ele medita nele, ele pensa nele. E ele então busca guardar esse mandamento não apenas no fato de não praticar o ato do adultério,
mas de não quebrar o mandamento no espírito da lei, não quebrar o mandamento no coração, guardar o coração, guardar realmente o importante, guardar o coração realmente de toda a corrupção. Então, é algo muito, muito importante nós compreendermos toda a profundidade do mandamento. O mandamento é muito mais profundo do que apenas aquilo que está escrito na capa, por cima. É muito maior, né? Quando a gente continua a seguir, né, nessa mesma ideia de que cada mandamento é o cabeça, então, de uma série de pecados, a gente começa a entender também que esse mandamento, ele é a cabeça de uma série de pecados de ordem sexual também. Não é apenas uma questão de adultério, mas vários pecados de ordem sexual. Porque vamos parar para pensar o seguinte, Deus, quando criou o homem e a mulher, ele estabeleceu o casamento antes da queda. A gente vai falar disso depois, tá? O casamento não é uma solução para um problema de pecado. Não, o casamento é o plano de Deus. Deus estabeleceu o casamento como uma coisa antes da queda, né? Então ele estabeleceu o casamento ali. E quando ele estabeleceu o casamento, ele estabeleceu ali como deveria ocorrer a relação sexual entre homem e mulher. Deveria ocorrer dentro do casamento. E esse casamento, ele tem uma ordem. Qual é a ordem? Ele é monogâmico, ele é monossomático, no sentido de que os dois se tornam uma só carne, e ele é heterossexual. Essas são as três características do casamento: monogâmico, monossomático e heterossexual. Então, essas três características estabelecem como que funciona, ou como deve funcionar a questão da sexualidade na vida de um casal, ou na vida das pessoas no geral. Então, o sexo foi dado para que fosse praticado dentro de um casamento monogâmico, monossomático e heterossexual. De modo que toda relação sexual que foge desses três princípios, ela é quebra do sétimo mandamento. Então, o sétimo mandamento, ele estabelece também a ideia de que todo ato sexual realizado fora do casamento, ou realizado ainda que por um casal, por exemplo, homossexual, que diga que tem um compromisso um com o outro, é quebra do mandamento, porque ele não é executado dentro da prerrogativa daquilo que Deus havia estabelecido. O sexo é feito para ser praticado dentro do casamento, de modo que a fornicação é quebra do sétimo mandamento, de modo que relações homossexuais são quebras do sétimo mandamento, de modo que todo tipo de relação sexual praticada fora do âmbito do casamento monossomático, heterossexual e praticado ali como Deus havia estabelecido, ele é quebra também desse sétimo mandamento. A gente vai ver isso de maneira bem clara quando a gente começa a estudar a lei de Moisés. Quando a gente chega no capítulo 18 e no capítulo 20 da lei de Moisés, nós vamos ter aquilo que nós chamamos da jurisprudência, da aplicação do sétimo mandamento dentro da sociedade. Porque o que acontece? Deus tinha estabelecido os 10 mandamentos, e aí depois Deus forma a nação de Israel e começa a dar leis para serem aplicadas dentro da nação de Israel com sanções, né? E aí quando a gente chega no capítulo 18 e no capítulo 20, a gente vai ter ali todas as leis de cunho sexual, né? Todas as leis de cunho sexual. Eu não vou ler todas elas aqui, mas eu te aconselho a você estudar na sua casa, né? Capítulo 18, capítulo 20 de Levíticos. Mas ali a gente vai ver Deus aplicando esses princípios que eu acabei de falar dentro da nação de Israel, que derivavam da questão do sétimo mandamento. Então, o mandamento ele proíbe de maneira mais extensa. Primeiro, né? A questão de todo sentimento que venha a trazer um adultério, toda prática que venha a levar para um adultério. Então, o flerte, toda essa questão que a gente já falou anteriormente. Ele vai proibir também a questão de um divórcio que não é realizado por uma causa justa, né? Ele vai fazer com que aquele que não se divorcia de maneira justa se coloque numa situação de adultério. E ele vai colocar também a questão da proibição dos pecados sexuais que ocorrem fora da relação do casamento, né? Então, tudo isso é quebra do sétimo mandamento. E quais eram, então, as sanções que Deus havia estabelecido para aplicar nesse sétimo mandamento? Abre comigo Levítico capítulo 20, verso 10, por favor. Vocês estão comigo? Tá bom. Creio assim. Levítico capítulo 20, verso 10. Fala assim: se um homem adulterar com uma mulher de seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então essa era a sanção que Deus havia estabelecido para casos de adultério. Era a pena de morte no Israel do Antigo Testamento.
Era uma pena pesadíssima, era a sanção máxima. A ponto de não ter sacrifício que você pudesse oferecer a Deus para esse pecado. Porque havia outros pecados que quando você cometia, você pegava um animal, levava um animal, sacrificava um animal. Para esse pecado não havia sacrifício que pudesse ser oferecido por causa da dureza, né, desse mandamento, por causa da questão da seriedade desse mandamento. Quer ver? Abre comigo Deuteronômio, capítulo 22, verso 22. Olha só. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com uma mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal do meio de Israel. Né? Então havia ali uma pena de morte, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Né? Até uma curiosidade, no caso da mulher adúltera, em João capítulo 8, onde Jesus ele fala, ninguém te, né? Vai, não peques mais e tal, eu também não te condeno. A questão ali era o julgamento, que era um julgamento ilegal, né? Porque num caso de adultério deveria ser trazido ambos, né? Tanto o homem quanto a mulher. E deveria ser julgado os dois. Eles trouxeram só a mulher, disseram que tinham pego em flagrante, o que fizeram com o homem? Cadê o homem? Então era um julgamento todo injusto, né? Então Jesus ali, ele está... não é que ele está anulando a lei de Moisés, ele está simplesmente olhando e dizendo, cara, esse julgamento que vocês estão fazendo aí está totalmente fora das prerrogativas, vocês estão querendo armar uma arapuca para mim, estão querendo realmente armar uma arapuca para a própria mulher, né? Então, essa era a pena estabelecida para o caso de adultério. E para nós, gente, é uma coisa muito estranha ouvir essa pena, né? Para nós, para a sociedade moderna, é uma coisa muito estranha a gente ouvir essa pena. Por quê? Porque a gente está tão acostumado com adultério, a gente está tão acostumado com famílias esfaceladas, com divórcios. Não deveria ser assim, a gente não deveria estar tão acostumado. Mas para nós, a gente está tão acostumado que qualquer ato mais enérgico para punir uma atitude como essa, a gente considera como uma coisa extremamente radical. Mas a gente já vai ver logo na sequência por que isso era radical. A gente vai ver o que o mandamento protege, por que era tão radical. A gente vai entender isso, né? Mas eu só queria trazer aqui algumas curiosidades. É uma coisa recente a ideia de que o adultério não é um crime, tá? Porque na maior parte das sociedades ocidentais, até bem recentemente, o adultério ainda era tipificado como crime no Código Penal. No Brasil, ele foi deixado de ser crime no Código Penal em 2005, na Inglaterra em 1970, na Suíça em 1989, na Alemanha em 1969. Então, era tipificado como crime nos códigos penais das nações. Então, que a nossa mentalidade moderna está tão acostumada com a normalização do adultério, desse tipo de comportamento, que a gente acha um absurdo você punir alguém por causa disso. Sendo que sempre foi esse o padrão nas sociedades ocidentais e era o padrão bíblico, né? E embora hoje, gente, nós não tenhamos então penas para adultério na nossa sociedade moderna, nós precisamos entender que na vida da igreja, um adultério quando cometido e a pessoa não se arrepende, ele é um dos motivos pelo qual nós podemos aplicar aquilo que nós chamamos de disciplina eclesiástica, que seria você trazer a pessoa para conversar, você chama a pessoa ao arrependimento, a pessoa não se arrepende, você conduz ela para a igreja, a pessoa não se arrepende, então você excomunga ela da comunidade e trata ela como um gentil e publicano. Então, embora na sociedade civil não existam ainda penas para esse tipo de crime, para esse tipo de pecado, dentro da igreja ele deve ser tratado com a seriedade devida, porque é um pecado extremamente grave, amém? Ele tem que ser tratado com a seriedade devida. Agora, por que ele é um pecado tão grave? O que ele protege? Agora nós vamos entrar na parte positiva do mandamento. Ele protege, gente, algo muito importante. Ele protege o casamento e ele protege a família. É por isso que as sanções eram tão pesadas. Porque o que esse mandamento protegia era algo de extremo valor. Era o casamento e a família. Como eu falei anteriormente, nós estamos acostumados a ver famílias esfaceladas, né? Estamos acostumados a ver casamentos destruídos. Então nós perdemos a dimensão do valor que Deus dá para a família e para o casamento. Nós perdemos a dimensão do quão isso é importante para Deus.
do como Deus ele deseja ver famílias e casamentos estruturados, como ele deseja ver essas coisas acontecendo de maneira correta, né? Então, essa banalização do homem, ela não muda o olhar de Deus. O olhar de Deus continua sendo o mesmo para as famílias e para os casamentos. Deus continua tendo o mesmo pensamento a respeito dessas coisas, né? E eu queria tratar então um pouco sobre essa importância tanto do casamento quanto da família, né? O casamento, gente, ele é por si só uma ordem estabelecida por Deus, tá? Ele é um padrão criacional. Deus, quando criou o homem, ele disse para o homem que não era bom que o homem estivesse só. E ele fez então uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E ele deu uma ordem para que esse homem agora se unisse àquela mulher e os dois se tornassem uma só carne. Haveria então um mandamento de que eles deveriam sair da casa de seus pais, né? O homem deveria sair da casa de seu pai para se unir à sua esposa, para que eles então pudessem formar o quê? Uma família. Logo na sequência vinha o mandamento da multiplicação. Crescei e multiplicai e enchei a terra. Então é um padrão criacional isso. Isso é uma coisa estabelecida por Deus na criação. O casamento, ele não é o menor de dois males, ele não é apenas a questão da solução de um problema, né? Tem gente que acha que tem que casar porque, meu Deus, eu tenho dificuldade de ficar solteiro, eu não consigo me segurar, então eu tenho que casar. Não, o casamento é o padrão estabelecido por Deus, é a norma estabelecida por Deus. Deus, ele projetou o homem para que o homem se unisse à sua esposa, de modo que o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus, e o próprio Deus, ele carrega diversidade e unidade. O que é diversidade e unidade? Deus, ele é 3 em 1. E os dois, quando se unem, se tornam um. Então, existe ali um mistério na própria questão da imagem de Deus que é manifesta no casamento. Então, o casamento, ele é uma coisa estabelecida por Deus de extremo valor. E nós precisamos entender a santidade do casamento. Durante muito tempo, a igreja, ela tratava o casamento como uma coisa inferior à solteirice e à virgindade. Se nós pegarmos, por exemplo, o movimento católico romano, até hoje, padres não podem se casar, tem toda essa questão de que é melhor se manter casto. E durante muito tempo isso predominou na igreja, mas essa não é a visão criacional de Deus. O padrão criacional de Deus é o casamento. A exceção é a solteirice. Não é que a solteirice ela é superior ao casamento, ou a virgindade é superior ao casamento. Não, o padrão é o casamento. E nós precisamos, então, santificar o casamento, gente. O casamento precisa ser santificado no meio do povo de Deus. Nós precisamos criar nossos filhos para se casarem e para terem filhos. Nós precisamos colocar isso, embutir isso neles. É necessário que você se case, construa uma família. Quando você educa uma criança, o meu filho está aqui, você cria o seu filho para que ele seja um outro pai no futuro. Então, as pessoas hoje, elas educam seus filhos não para se casarem e terem filhos. Elas educam seus filhos para serem bons profissionais, para ganharem muito dinheiro. Elas entendem o casamento como uma coisa ruim. Não, o casamento vai me atrapalhar na minha carreira, vai trabalhar naquilo que eu preciso construir. Mas o padrão é o casamento. O casamento é o que Deus estabeleceu. E é por isso que Deus dava uma sanção tão dura. Porque ele considerava o casamento uma coisa santa, uma coisa importante, um padrão criacional estabelecido pelo próprio Deus. O casamento, ele é uma coisa tão santa que na Bíblia Deus ele manifesta o seu relacionamento com o seu povo entre um noivo e uma noiva. A ponto de que quando o povo cometia idolatria, Deus dizia que eles estavam cometendo adultério espiritual. Então, quando o povo adorava um outro Deus, ele dizia: vocês estão me traindo, vocês estão quebrando a aliança comigo. Porque o casamento, ele é a figura da própria união de Jesus com a igreja. De tão santo que isso é aos olhos de Deus. Então é por isso que esse mandamento ele tinha sanções tão pesadas. Essas sanções elas não vieram num vácuo. Não foi assim Deus acordando e dizendo: agora eu quero estabelecer uma sanção pesada. Ela protegia algo de extremo valor. Quanto maior é a sanção, maior é o valor daquilo que é protegido por ela. Nós vemos isso nos códigos penais atuais. Um crime de assassinato ele é punido com mais tempo de cadeia do que um furto. Por quê? Porque a vida é mais importante do que o bem.
Então, assim funciona com Deus também. Aquilo que é protegido pelo mandamento, a sanção que vem da quebra do mandamento estabelece aquilo que é o valor daquilo que é protegido pelo mandamento. Então, o casamento, gente, ele é uma coisa importante aos olhos do Senhor. Ele tipifica a relação da aliança de Deus com o seu povo. É a aliança que o homem cria com a sua esposa, com a sua família. Então, nós precisamos voltar a santificar o casamento. Nós precisamos voltar a entender que existe um padrão criacional de Deus. O casamento é um padrão criacional vindo por Deus, amém? Agora, qual que era a segunda coisa que o mandamento protegia? Ele protegia a família, gente. Ele protegia a família. Porque um adultério não é apenas a quebra da aliança que você faz com a sua esposa ou com o seu marido, embora também o seja. É também o ataque à própria família. É a destruição da própria família. É você atacar os seus. A Bíblia fala que aquele que não cuida dos seus, dos da própria casa, é pior do que um incrédulo. Então, a gente precisa entender que esse mandamento ele protegia também a família. A família, gente, é uma coisa importante. A família precisa voltar a ser valorizada em nossos dias. Nós precisamos almejar ter família. O casamento, eu escrevi assim, o casamento ele é o órgão embrionário onde toda a família nasce, sendo a família a esfera que forma a sociedade. Desse modo, o casamento não tem como função apenas a satisfação mútua de um para com o outro, embora também o tenha, mas tem também como função a formação ou a construção de famílias. O casamento ele serve não só para você se satisfazer sexualmente com a sua esposa ou com o seu marido. Ele serve também para que você forme uma família. Essa é uma das funções do casamento. Quando a gente olha na criação, Deus disse que o homem deveria se unir à sua esposa e logo depois ele disse, crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Então o casamento é a formação de uma família. E nós precisamos entender, gente, qual é o contexto em que os 10 mandamentos são dados, né? Porque o que acontece? Quando Deus chama Israel para o Monte Sinai, para dar os 10 mandamentos, né? Israel está lá no Monte Sinai, e a partir dali, então, o que ia acontecer? Israel ia entrar e ia formar uma nação. Eles iam entrar na terra prometida e iam formar uma nação. Então, Deus está dando todas as instruções para que uma sociedade pudesse ser formada. Então, esse é o contexto em que a aliança está sendo dada. Olha, é necessário que vocês guardem esses mandamentos para que haja uma sociedade saudável lá na terra prometida. Se vocês não guardarem esses mandamentos, haverá uma corrupção da própria sociedade, né? De modo que, quando nós temos uma sociedade onde adultério é praticado, isso não destrói apenas o casamento e a família, destrói a própria sociedade. A própria sociedade é destruída. Por isso que a proteção era tão grande. O comentário histórico-cultural da Bíblia, ele coloca assim, a proteção da integridade da família era importante, pois a família era a base da sociedade. A crise ou esfacelamento da família acarretaria a crise ou esfacelamento da própria sociedade. Então, quando nós entendemos esses princípios, a gente começa a entender por que Deus era tão severo em relação à sanção que ele aplicava no 7º mandamento. E aí nós começamos também a ficar um pouco mais pensativos a respeito dessas coisas. E é importante que a gente pare de normalizar, gente, o adultério, a destruição das famílias. É importante que a gente pare de normalizar a sexualidade sendo exposta publicamente, os corpos nus expostos na sociedade. É importante que a gente pare de normalizar essas coisas. Essas coisas elas são graves para Deus. Deus ele enxerga isso de um modo diferente do que a gente está acostumado a enxergar. A gente, por causa da secularização, por causa do modo como foi construído nosso pensamento moderno, a gente considera normal essas coisas, mas não é normal para Deus. Eu estou fazendo o plano de leitura, chegou lá em Gênesis capítulo 9, Noé, ele toma vinho, fica bêbado e tira a roupa, e vem os filhos dele, né? E o primeiro filho que vem, Cã, ele sai para fora e ele fala que ele viu a nudez do pai, né? Ele fala que ele viu a nudez do pai. Aí vem os outros e pegam uma roupa e vão vir de costas para tampar a nudez. E a Bíblia fala que Cã foi amaldiçoado porque ele tratou a nudez do pai como uma coisa comum, como uma coisa qualquer. Para Deus, essas coisas não são normais. O modo como a sexualidade é tratada nos dias de hoje não é normal para Deus. Não é normal. E nós precisamos voltar a entender os mandamentos de Deus. A igreja precisa se voltar para os mandamentos.
Precisa olhar para aquilo que a Bíblia ensina, porque não é normal essas coisas para Deus. O adultério não é normal, gente. Você pode ter sido criado numa família onde teve adultério, onde sua família foi esfacelada, e eu lamento muito se esse é o caso o teu caso, mas saiba que isso não é normal. Existe um padrão diferente, você não precisa repetir esse padrão. Você não precisa viver a mesma coisa que teus pais viveram, que teus avós viveram. Você pode viver uma coisa diferente, porque existe um outro padrão, existe uma outra norma, existe algo que Deus estabelece. Então, quando o adultério é praticado, gente, a santidade de Deus é ferida, a aliança com Deus é quebrada, a família é destruída e a própria subsistência da sociedade é colocada em xeque. A própria subsistência da sociedade é colocada em xeque quando o adultério é praticado. E é por isso que o adultério era um pecado é um pecado tão terrível aos olhos de Deus. O adultério é um pecado seríssimo aos olhos de Deus. Amém, gente? Então que a gente possa compreender a seriedade desse mandamento. Que a gente possa compreender essa realidade bíblica, essa verdade bíblica. Porque essa verdade bíblica não muda, gente. Esses tempos eu estava conversando com uma pessoa, era pastor ainda. E nesse debate que eu estava tendo com ele olhou para mim e falou: mas os tempos mudaram. Ele botou, cara, ele chutou para mim, né? Para mim fazer o gol, né? Eu falei: mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Os tempos podem mudar, mas a palavra de Deus não muda. É a palavra de Deus que estabelece a norma cultural, não é a cultura que lê a palavra de Deus. É a palavra de Deus que estabelece a norma cultural. Ela é supracultural, ela está acima da cultura. E nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Precisamos voltar a ter, então, um entendimento correto a respeito dos mandamentos. Amém? E qual que é a conclusão que a gente chega disso tudo, então? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa aprender a santificar o matrimônio. Abre comigo Hebreus capítulo 13, verso 4. Hebreus capítulo 13, verso 4. Fala assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará impuros e adúlteros. Então, talvez você estava olhando para mim: pastor, mas isso está no Antigo Testamento. Isso aqui está no Novo. Aqui está no Novo. Deus julgará impuros e adúlteros. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Que o teu matrimônio seja digno de honra para ti. Que o teu casamento seja uma coisa santa aos teus olhos. Que você entenda a santidade do teu casamento, que é uma coisa importante aos olhos do Senhor. Amém? E que o teu leito seja sem mácula. Que o teu leito seja sem mácula. Que não haja adultério na tua casa, nem adultério no teu coração. Que você seja guardado de todo adultério. Amém? A conclusão então é o quê? É aquilo que o apóstolo Paulo estabelece. Maridos, amem suas esposas. Amem suas mulheres. Mulheres, respeitem os seus maridos. Se sujeitem aos seus maridos. Respeitem eles. Esse é o resumo de tudo. Maridos devem amar esposas, esposas devem respeitar maridos. E ambos devem compreender que o casamento, ele é algo sagrado aos olhos de Deus. E que ele deve ser preservado. E que a família, ela deriva do casamento, ela é importante. Nós precisamos, gente, como eu falei anteriormente, voltar a educar nossos filhos para serem casados, para serem maridos, esposas. Mulheres, criem suas filhas para serem esposas. Criem suas filhas para serem esposas. Homens, criem seus filhos para serem bons maridos. Homens que amem suas esposas. Nós precisamos voltar a fazer tudo isso. Nós precisamos voltar a entender que esse é o projeto, esse é o plano de Deus. Criacional, gente, na criação. Antes do pecado entrar no mundo, esse já era o plano. Antes do pecado entrar no mundo, esse já era o plano. E esse plano não foi abortado, ele não foi anulado, amém? Então os maridos devem amar a sua esposa e as esposas devem respeitar os seus maridos. Ambos devem considerar o matrimônio como digno de honra e deve ser, amém? Louvado seja Deus. Mácula, sem adultério no meio dos casamentos, amém? Amém? Louvado seja Deus. E eu queria trazer então aqui uma aplicação final, brevemente final, né? Mas, como a gente viu anteriormente, o casamento ele é uma imagem visível de uma realidade invisível, né?
Jesus ele disse que o casamento ele espelha a relação de Cristo com a igreja. Jesus não, Paulo disse, né? Que o casamento ele espelha a relação de Cristo com a igreja. De modo que quando nós entramos em aliança com Deus, né? Do mesmo modo que nós entramos em aliança um para com o outro no casamento, Deus entra em aliança com a gente na sua relação que ele tem por meio de Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus, ao morrer naquela cruz, ele firmou uma nova aliança. A gente está até aqui com o pão e com o cálice que representam o sangue e o corpo que foi moído no madeiro da nova aliança. Então, do mesmo modo que quando você vai num altar e você entra em aliança com o seu cônjuge, você está ali fazendo um voto que vai passar o resto da vida com ele, Deus também entrou em aliança conosco por meio de Cristo Jesus. E por meio dessa aliança, ele se entregou, nessa aliança ele se entregou, mostrando qual é o papel do marido, né? Ele se entrega morrendo pelo seu povo, mostrando qual é o padrão marital. E ele chama agora o seu povo a se sujeitar a ele, mostrando qual é o padrão das esposas. Então, ele chama agora o seu povo a se sujeitar a ele. E é necessário então que nós venhamos a crer em Cristo Jesus e nos sujeitar a ele, para que nós tenhamos uma aliança com ele, que nós venhamos a ter nossos pecados perdoados por meio dele, e que nós, por meio dessa aliança, também busquemos não cometer adultério espiritual, não adorar outros deuses além do nosso Senhor. Nós precisamos também ser fiéis a ele. Essa é uma aplicação que nós precisamos trazer aqui também nessa pregação. Porque do mesmo modo que existe um adultério no casamento, existe um adultério na aliança que cometemos com Deus, quando colocamos qualquer outra coisa na frente do Senhor. Mas a boa notícia que eu queria te dar é que Cristo Jesus, ele se entregou naquele madeiro para morrer pelos pecadores, e ele entrou em aliança com eles. E ele pode perdoar os mais terríveis pecados. Ele pode perdoar os mais terríveis pecados. E ele te chama então para entrar em aliança com ele, para ter os teus pecados perdoados e para viver uma vida na presença. Amém? E eu queria trazer uma breve aplicação aqui aos solteiros, né? Porque a gente viu que o padrão criacional de Deus é o matrimônio. Porém, existem aqueles que se encontram solteiros. Existem alguns que se encontram solteiros por uma circunstância, né? Agora, a questão é que quando nós somos solteiros, gente, nós temos uma grande oportunidade. E qual é a grande oportunidade que a gente tem? É de servir a Deus integralmente. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, ele vai dizer que o solteiro ele vive para o Senhor. O casado ele vive para a esposa, vive para o marido. Então, aquele que é casado, ele não é que ele não viva para o Senhor, mas ele é dividido. Ele tem que servir sua casa e ele tem que servir ao Senhor. Enquanto o solteiro, ele tem a possibilidade de viver somente para Deus. E eu queria fazer um apelo aqui aos solteiros. Parem de viver para si mesmos e comecem a viver para Deus. Aproveitem a solteirice, aproveitem o tempo que vocês têm para servir ao Senhor. Eu fiquei solteiro uns 4, 5 anos, depois que eu me converti. Me converti e fiquei solteiro uns 4, 5 anos, E foi um tempo de grande crescimento espiritual, foi um tempo de grande busca ao Senhor, foi um tempo de me entregar ao Senhor em sua obra, fazer coisas que eu não tenho condições de fazer hoje. Tinha coisas que eu fazia que eu nunca vou poder fazer hoje, porque era muito louco, né? Só saía, tinha ideia, ia, não tinha que prestar conta para ninguém, não tinha mulher, não tinha filho, então simplesmente fazia. Então aproveite a tua solteirice para servir a Deus. Honre ao Senhor na tua solteirice. Então essa é uma aplicação que eu queria trazer para os solteiros, né? E no demais, queria trazer uma aplicação a toda a igreja, que a gente possa ser fiel a Deus, do mesmo modo que nós temos que ser fiéis aos nossos cônjuges, amém? Que a gente venha a santificar o matrimônio e que a gente venha a considerar a família uma coisa extremamente importante, porque isso é um padrão criacional estabelecido pelo próprio Deus, amém?